aqui onde literalmente tudo começou. Seja nesse mundo do entretenimento ou na CCXP, a gente está no Artist Valley, que é onde ficam aí os grandes criativos da indústria. E aqui a gente vai conversar com o Cristiano Seixas e Guilherme Balbi. Meninos, super parabéns pela presença aqui. E o pessoal que vê o live sabe que eu gosto de um terror. Então, é claro que a gente não vai sair muito desse tema, mas essa entrevista é também para o pessoal que sempre fala assim, ai, mas a adaptação não fez jus ao original. Bom, agora você pode ter o original mesmo, tá? Porque o Alien que você conheceu nas telas não era tão original assim, teve mudanças, mas esses aqui são responsáveis pelo quadrinho que adaptou fielmente ao roteiro original do filme. Meninos, como que esse projeto chegou até vocês e como que vocês viram isso como desafio de algo tão já estabelecido há tantos anos na cultura? Já trabalhava na Dark Horse um tempo no projeto secreto que hoje é Avatar, né? Hoje a gente pode falar. Então esse convite foi dado a mim, assim, caiu no colo, eu não sabia mesmo, eu achei que era qualquer Alien, que era Alien era só um título. E não o Alien, né, que todo mundo conhece, que é do Ridley Scott. Então, assim, foi uma surpresa. E o maior desafio foi realmente adaptar e criar uma surpresa, uma versão que os fãs agradassem os fãs e seja uma coisa especial. Mas eu acho que é o maior desafio, né, Cris? Porque a ideia foi pegar o roteiro que é de 1976. O Deon Beno, quando criou, ele estava triste com o primeiro Duna, o primeiro projeto Duna que nunca aconteceu. Fez o roteiro que se chamava Star Beast, não era Alien. Aí a gente pegou esse roteiro e trabalhamos direto nele. Direto, como se ele fosse ser produzido hoje. Então você pega um roteiro de 76 e fala, como é que isso seria um filme em 2022, 2023? Como que seria esse filme? Aí a gente fez o melhor que podia com isso na cabeça. E ao mesmo tempo que a gente é aquele hardcore fã, assim, então a gente tentou equilibrar a gente como fã e a gente reposicionando toda a franquia. É uma franquia que tem um dos monstros, vilões mais bonitos, né, esteticamente. E ele não era muito assim no roteiro original. Vocês tiveram que pensar, realmente tirar de palavras e transformar em linhas. Como é que foi isso? Eu tive uma ideia, eu e o Cris, a gente sentou e pensamos numa ideia universal, com uma concepção de design para qualquer tipo de alienígena que seria o fractal. Então, uma pequena parte é parte de um todo, assim como uma concha, né? Então, assim, a gente partiu dessa ideia para criar o Star Beast. O Star Beast original era feio, um design bem estranho. Mas surge o problema, né? Porque a gente tem que agradar o fã, né, do Alien de 1979, o Ridley Scott, que é um design do Giger incrível, e ao mesmo tempo surpreender o fã. Então esse foi o conceito que a gente usou para criar o Star Beast novo. Eu acho que uma coisa fundamental também é a tripulação. Porque quando o filme saiu em 79, era uma coisa final dos anos 70, o perfil de cada um. E lembrar uma coisa importante, já era uma figura feminina de personagem principal e os nomes dos personagens do roteiro não falavam de gênero. A gente também podia escolher toda a tripulação nova. Isso é uma coisa que a gente pensou muito. No futuro, o gênero já não é uma questão. E aí a personagem principal, agora a gente pode falar, a gente pegou várias figuras brasileiras, inclusive, para refazer a Ripley. Então a gente conversou muito sobre cada um. O capitão ser uma capitã, um outro cara também que era um outro personagem, o Balbo fez um outro tipo de figura. Então assim, cada um deles a gente pensou uma coisa completamente nova. O design da nave, detalhe que tivesse uma coisa vintage e moderna ao mesmo tempo. Então acho que isso é uma coisa importante, assim, que acho que a gente conseguiu um bom resultado, né? Quando a gente viu saindo em vários países, a gente falou, não, então eu acho que essa pegada de pensar realmente o que seria o futuro a partir de hoje, acho que acabou dando um resultado. Eu acho que isso mostra, a gente estava até conversando um pouquinho antes, que esse mercado dos quadrinhos, eu acho que ficou muito tempo conhecido como, ele é para onde a gente pega material de inspiração para dar origem a outras coisas. E a gente está vendo agora que eles estão voltando, né, a usar realmente como fonte de narrativa o Alien e também, principalmente, o Avatar, que vai ser uma história entre filmes. Então, e é uma história que não vai ter em outra mídia, senão ali no quadrinho.
Como é que vocês veem isso para o mercado em si? Primeiramente, assim, hoje já está virando uma tendência para o mercado pop no geral, tanto usar o quadrinho como um laboratório de experimentação fantástico, né? Então, você está vendo que várias empresas de streaming usam isso, compram esse tipo de material para ver se funciona, para ir para uma série, um filme, até expansão de franquia, né? Eu acho, por exemplo, igual a gente viu Sandman, outras séries, é o que a gente vem fazendo no nosso trabalho. Muitas vezes o que vai virar transmídia vai surgir de um quadrinho bem feito, bem pensado, bem planejado, de narrativa, de potencial de crescimento, de personagens que sejam fortes para virar outros projetos. Então, sempre que a gente está trabalhando, à medida que a gente vai criando projetos, a gente vai pensando o tanto que ele pode expandir. E assim, o Like é um canal de dicas. Então aqui a gente já saiu, a galera com certeza vai querer rever Avatar, vai querer rever Alien, vão comparar os dois. O fã de verdade vai achar os dois incríveis. E vocês, se vocês pudessem transformar em quadrinho qualquer filme que assim, vocês têm muito perto do coração de vocês, qual seria? Poderoso Chefão. Eu acho que ia ficar uma coisa incrível, colocar, já que é quadrinho uma mídia nova, mudar para um estilo mais noir, tornar bem mais vintage, voltar no tempo um pouco, que ali estava em 1960, máfia e tal. Volta um pouco mais e ter mais ou menos a mesma história e um clima mais pesado, mais escuro, eu acho. Eu gostaria de recriar os filmes do Stanley Kubrick como minisséries de quadrinhos. Quando se fala em CCXP, a gente está pensando em comics e em cultura pop estrangeira. Mas a gente tem uma força incrível aqui no Brasil e personagens que as pessoas conhecem quando são pequenos, mas que trazem narrativas e histórias incríveis. Cris Pereira é uma pessoa que aproveitou isso e está trazendo aí um mundo novo que a gente pode esperar mergulhar, porque tem muitas opções. A gente está falando da Força BR, que está aqui na CCXP e que tem esse diferencial, né, Cris? É um prazer muito grande poder ceder um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso trabalho aqui. Eu, como muita gente, sou fã de quadrinhos e entretenimento em geral desde pequeno. E desde que eu estava na escola, eu já tive algumas ideias, né, de criar personagens e tal. E à medida que eu percebi que o mercado geek foi crescendo, eu resolvi empreender, né, só que basear numa cultura totalmente nossa, nas nossas lendas, folclores, mitos, né, lendas, com uma roupagem mais moderna, né, no caso aqui um grupo de super-heróis, né, que a gente tem assim duplo objetivo. Primeiro, um entretenimento, que todo mundo gosta, que é legal, e em segundo ponto a gente também tem um enfoque cultural para ensinar um pouquinho para as pessoas coisas que elas não conhecem sobre o próprio Brasil, né? Então, a cada coisa que eu descubro nova sobre o Brasil, eu penso numa possibilidade de encaixar isso dentro do nosso universo, né? E o pessoal gosta muito, né? Por exemplo, eles atuando numa cidade que eles conhecem, ou que já passaram por lá, ou ouvem falar de uma lenda que a avó contou, a tia, etc. Então é uma coisa muito prazerosa e principalmente o engajamento das pessoas em ver que essa representatividade real, nossa e regional, ela acontece aqui com o nosso universo de personagens, cada um deles vem de um lugar diferente do Brasil, né? Bem legal. Aqui na CCXP a gente está lançando aqui dois itens novos, que é a nossa edição em quadrinhos já número 6, tá? A nossa saga está prevista para 20 edições, já lançamos 6, a sexta está aqui agora, e também uma aventura de RPG, que é um jogo pronto para jogar com seus amigos, né? Um sistema para iniciantes, bem mais fácil, para a pessoa já chegar e já sair jogando, né? Aproveitar melhor esse universo. Qual foi o primeiro personagem lendário brasileiro que você trouxe para o quadrinho? O primeiro personagem que eu criei chama-se Ordem, tá? Ele tá ali atrás, aquele cara de verde, né? Que na época eu queria fazer um personagem meio futurista e eu queria que ele fosse um personagem patrocinado pela Petrobras, né? Eu até cheguei a entrar em contato com eles e tal, mas é bem difícil você saber com quem falar, né? Porque como a Petrobras é uma indústria de referência mundial, ela tem uma tecnologia incrível, eu falei, poxa, né? Aí, por que a gente não junta as duas coisas? E a partir dele eu fui passando para outras, vamos dizer, características nossas, né? Por exemplo, animais que são característicos, lendas características. E aí a coisa só foi subindo, o pessoal gostou muito, a gente fica muito feliz, né? E a gente está expandindo cada vez mais, é muito legal. Se você acha que você gosta dos super-heróis que você vê todos os dias, você vai gostar ainda mais desses que têm uma relação muito mais próxima com você.